Descemos, passamos em Rio Grande, e testamos as roupas antárticas, e aí entramos no Estreito de Magalhães, aí fizemos aquele percurso, paramos em Punta Arenas, abastecemos o navio, depois a gente desceu ali, passamos por Ushuaia e, aliás, volto um pouquinho antes da gente ir para entrar no Estreito de Magalhães, teve um evento de conhecimento internacional, que foi a perda do submarino San Juan, né, da Armada Argentina, e por um acaso não, né, a gente estava passando no momento ali na área, o navio do mundo era o navio mais próximo, era a gente. Então a gente recebeu ali o SAR e a gente foi atuar na área ali. E na atuação ali, aí na época uma emissora de TV fez contato, juntamente com o CCSM, e aí eu, né, produzi as imagens que foi ao ar na TV, e o Brasil todo assistiu. As imagens que eu fiz foi assim, a primeira imagem que eu fiz para que o Brasil todo visse, logicamente, da Marinha, porque eu nunca fiz questão de feito pelo Flávio, não. Para mim, tipo assim, minha função na Marinha não é essa, minha função na Marinha é eletrônica e aquelas que eu recebo ali. Então, essa parte aí é mais assim, por a paixão que eu tenho pelas atividades da Marinha e de mostrar. Então, não importa se sou eu que estou mostrando. O mérito de mostrar, para mim, não interessa. O interessante é que está sendo mostrado. Entendeu? Então, minha paixão é essa, em mostrar. Se sou eu ou se é outra pessoa, não interessa. Por isso que quando você me chamou, eu fiquei feliz em saber que a gente pode compartilhar isso com outras pessoas. E aí, eu fui e produzi esse vídeo e a gente ficou 9 dias na área, até que já tinha outros navios, aí foi dado ordem da gente de estar ligado, a gente saía ali da missão e voltamos para a missão antártica. E aí a gente saiu, passou por Ushuaia, o Drake não estava bem, a passagem de Drake é aquele mar que separa a América do Sul da Antártica, né? Ali tem mais ou menos 400 e poucas milhas ali, em torno de 900 quilômetros, e é onde une ali o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, né? E aí tem a Península Antártica embaixo e tem a América do Sul, aquela pontinha em cima onde fica o Ushuaia, e ali é um furacão atrás do outro. E a meteorologia, a gente tem que prestar bastante atenção, que a gente pega o que a gente chama de janela, é o que vai entre um mau tempo e outro. E geralmente dura ali uma faixa de 4 dias, que é o que dá. Você pega o finalzinho de um mau tempo que está passando e tem que chegar lá antes que o outro mau tempo chegue. Isso a gente chama de janela. E a travessia dura em torno de um dia e meio, mais ou menos, né? E aí a gente foi descer ali, do Drake, e depois que a gente passa do paralelo 60 graus sul, que já é lá para o Drake sul, e já está tudo frio, a atmosfera já é outra. Aí no Max tem um concurso para ver quem acha o primeiro iceberg. É muito legal. A viagem no Max, para mim, foi uma das viagens mais fantásticas que eu já vi na minha vida. Para ver quem é meu navio do coração, tá? E aí a gente... Inclusive, o Max sai no domingo. Próximo domingo eu vou estar lá na saída do Max também. Próximo domingo agora, dia 8, né? Dia 8 de outubro. Que eu não sei quando que isso aqui vai pro ar, né? E aí, um concurso para ver quem assistiu primeiro iceberg, né? Não fui eu que achei, já vou dizer o spoiler que não fui eu, só que quando foi falado que um iceberg foi visto no radar, porque primeiro o radar vê, depois a gente vê, né? E aí que lá na Antártica, geralmente, o clima é tipo Silent Hill, um jogo que é só fumaça na cidade, né? Quando surgiu o iceberg, que eu vi aquele monstro, aquele pedrão de gelo alto, que eu tava com na minha Nikon, aí eu comecei a tirar foto do iceberg, filmar, aí volta um filme na minha cabeça, eu pequenininho, aquele homem, vocês lembram da história? Uhum. Que disse assim, que eu vou sair, agora a imagem em preto e branco, por favor, do homem falando, você não tem condições, você é pobre. E eu disse assim para ele, posso ser pobre, mas condição eu tenho. E eu vou ser fotógrafo e vou fotografar coisas que o senhor nunca viu e nunca vai ver na sua vida. E quando essa coisa apareceu, que era um iceberg, eu lembrei. E eu me emocionei na hora, né? Caramba, como é que a gente fala uma coisa pequena e quando cresce aquela coisa... Aí eu comecei a tirar foto ali e
E aí foi vendo o iceberg, a gente foi vendo aquilo, aí foi uma coisa fantástica, uma experiência, tá? E eu digo para vocês, modéstia à parte, é a Marinha que proporciona isso pra gente. É a Marinha que faz com que a gente vá, um menino do interior do Ceará, que não tinha perspectiva de futuro, no continente antártico, fazer parte do programa antártico brasileiro, contribuir para isso. Né? Porque a eletrônica do navio está funcionando, os radares estão funcionando, o posicionador dinâmico está funcionando, toda essa parte eletrônica está funcionando, mas por quê? Uma pedrinha minha ali, eu estou ali ajudando a fazer funcionar. E aí cheguei lá, pisei, a estação nova estava sendo fundada ainda, estavam ainda colocando os primeiros fundamentos, e eu tenho um vídeo, um selfie ali no primeiro fundamento da Estação Antártica, nova Estação Antártica, que é a anterior, teve aquele incidente em 2012, que eu acredito que vocês já devem ter falado em algum momento, se não, tem outras pessoas mais capacitadas para falar. E aí, eu pisei em neve, pisei em terra, fiz um vídeo para minha família, aí uma emoção muito grande, peguei, vi pinguim, entendi os tipos de pinguins, esse aqui é o Antártico, tá? É o pinguim mais bonito, porque é o nome do meu grupo básico, eu vou já chegar nessa história aí, tá? Já estou no finalzinho da minha história. E aí, quando eu vi os pinguins, e vi a estação, e vi aquelas coisas, vi neve, coisa linda. E por eu ser cinegrafista, por eu ser fotógrafo, então eu tinha mais espaço, porque eu fazia cobertura das pesquisas também. Então não tinha... Viu quando eu cheguei perguntando o que era tudo aqui? Eu tenho essa curiosidade muito alta, né? E os pesquisadores já aprendiam tudo, mexia no microscópio, sabia o que era que eles estavam fazendo, eu sempre gostei de aprender as coisas, né? Então, inclusive, os coordenadores, os professores, todos são meus amigos. Se eles assistirem, vão saber, né? Não vou falar o nome, senão posso esquecer algum e vão ficar tristes, mas tem muitos amigos na parte da pesquisa. E aí, eu aprendi muita coisa com eles e fiz um vídeo, né? E aí a gente ficava em Ferraz, dava apoio à pesquisa, depois a gente ia para a Ilha Deception, que é uma ilha vulcânica, né? Entrei num vulcão de navio, no Deception. Depois a gente ia para a Ilha Snow, ali nas Shetland do Sul, que são aquelas várias ilhas onde tem a estação, né? O Brasil, a estação é na Ilha Rei Jorge, Península Keller, na Enseada Martel, é onde fica a Estação Antártica, mas o navio, a gente tem essa possibilidade de não só ficar ali nas Ilhas Shetland, a gente desce, a gente vai até a península, a gente vai Gerlach, né, que é, para quem está, o Polo Sul está para baixo, o Norte está para cima, é na parte ocidental da península, né, Gerlach. Aí ele tem Anvers, que é um lugar muito lindo. Depois a gente vai para o outro lado oriental, que é onde fica o Mar de Weddell, onde o navio do Shackleton afundou. Tive o prazer de navegar no Mar de Weddell também, conhecer todas aquelas ilhas, campos de gelo imenso, vi banquisa, vi Berg Beach, vi Growler, vi todas as espécies de gelo, depois o pessoal dá uma googada que você vai saber o que é cada um. E aí, primeira viagem, empolgação total. Tudo que eu faço é empolgação, eu consigo ver valores em coisas que as pessoas não conseguem ver, né? E aí voltei à primeira missão, muito contente, muito feliz, e teve uma segunda missão, porque foram 2 no máximo. Na segunda missão, a estação já estava pronta, só que ainda não estava habitada pela tripulação, né? A tripulação ainda ficava no módulo Antártico Emergencial, que é o que se chamava de MAI. Eram uns containers de emergência, que a tripulação da Estação Antártica estava ali. A estação estava no finalzinho, mas ainda não estava completamente habitada, porque primeiro o grupo base que foi ali habitar mesmo na estação, morar na estação, foi o grupo base 2020, que foi o grupo base Ferraz. Muitos amigos, inclusive, no grupo Ferraz, né? No grupo porque o grupo base ele sempre tem um nome, né? Então, o meu é o Antárticos, né? O anterior ao meu era o grupo base Polaris, o anterior ao Polaris era o grupo base Ferraz. E aí, mas eu fui visitar a Estação Nova, que já estava pronta, bonitona lá, e eu fui, nessa visita, eu entrei num dos camarotes, deitei no colchão, que ainda estava no plástico, e disse assim, poxa, um dia eu ainda vou vir para cá e vou morar aqui. Pensei comigo, né? E falei com os amigos de brincadeira. E aí voltei para o navio, acabou minha missão, aí veio a pandemia, e a minha esposa engravidou mais uma vez, e veio... Pode ficar tranquilo que a gente acabou de encerrar a fábrica, não vai vir mais filhos, tá? Porém, veio uma bênção dobrada, que foi a Clarice, a nossa segunda filha, porque primeiro veio a Raquel
e aí depois dobrou com a Clarice, que é a nossa última filhinha, que tem 3 aninhos, que é o nosso xodozinho lá de casa. Porém, ela veio na pandemia. Ela nasceu no dia 18 de março de 2020, a pandemia tinha acabado de estourar. Tudo vazio, você dirigia ali na Presidente Vargas, não via um carro. E foi nesse período que eu me inscrevi. Eu saí do navio, fiquei na DHN, no GNHO, e fiquei servindo no navio do GNHO, só que isso já produzia vídeos para a Marinha toda, então a demanda de vídeo aumentou muito. Eu fazia minha função no navio, só que essa demanda de vídeo ela começou a aumentar muito, muito mesmo. E aí eu fiz o processo seletivo em 2020 para o Grupo Base, para compor, porque o processo seletivo é 1 ano de processo seletivo. No ano que se segue é o ano da preparação, onde você vai fazer um monte de curso, para que em outubro do 2º ano você vá para Ferraz. Aí você vai ficar lá de outubro até dezembro do ano seguinte, que é quando você volta para o Brasil e encerra essa missão. Então são 3 anos ao todo. Então eu fiz os testes. Primeiro você faz um teste psicológico, depois, que realmente é o teste psicológico, inclusive, mais difícil da Marinha, para onde você vai, os psicólogos atrás ali, anotando tudo, como é que você se comporta com a equipe, em grupos, né? E vai formando o grupo base ali, vai pegando as pessoas que se parecem ali, vai formando o grupo base ali. E aí eu passei pela etapa do psicológico, ou seja, não sou maluco, né? Passei pela etapa de saúde, e aí, por fim, foram os testes que a gente faz lá na Marambaia, né? E justamente no inverno, que é por causa do ambiente frio. Então, a gente fica uma semana na Marambaia e os grupos ali fazendo várias dinâmicas de grupo. E aí são 2 testes. Primeiro teste sai metade, fica metade. Em cada etapa já vai saindo gente. E aí depois, no último teste, ali vai sair 2/3 e 1/3 daqueles que estão ali vai ser selecionado para o grupo base. Ou seja, é um processo muito difícil, porque no início é muita gente, vai afunilando. E a pandemia no meio, que atrapalha tudo. E aí eu fui, e aí meu nome saiu, eu lembro, em outubro, né? Em outubro de 2020, está fazendo 3 anos, quando saiu meu nome, foi uma vibração, uma alegria. E aí, no ano seguinte, isso foi em outubro, aí eu saí do GNHO, onde eu estou atualmente, desembarquei, fui lá para Exantar Rio, que é a estação de apoio antártico, que fica lá na Avenida Brasil. Aí eu comecei a fazer os cursos, peguei Covid para variar, mas consegui ser tratado. E aí todo mundo foi vacinado também. E aí quando foi no final, em outubro de 2021, outubro de 21, a gente já estava tudo pronto, as camisas já tudo pronta, e a família lá, minha esposa, meus filhos e todo mundo. E aí a gente embarcou no navio, no Ari Rongel, né? No dia 6 de outubro de 2021, embarcamos no Ari Rongel, e aí não tinha despedida, não tinha família, né? Ali no cais, por causa a gente saiu de casa, se despediu de casa, porque não tinha como, devido à Covid. Aí a gente cumpriu as quarentenas ali no navio. Antes do navio sair, teve a quarentena obrigatória e testes de Covid direto, e depois suspende daqui, várias etapas de testes e várias etapas de teste de quarentena, e pega a roupa. A gente não parou, mas não desceu em nenhum dos portos, ou seja, Rio de Janeiro, Antártica, direto. E aí chegamos lá, desembarcamos em Ferraz, eu após um tempo, só que do lado de lá, agora eu estava do lado de cá, a gente desembarcou. Aí eu fui lá, deitei naquele colchão que eu disse que ainda ia ser meu, a gente ficou ali, recebemos a função, e lá eu fui o encarregado de eletrônica, então toda a parte de automação, toda a parte de informática, também eu era o admin, que é o TI, né, da estação. Eu era o responsável também pelas pesquisas de inverno, e o meu grupo foi o primeiro grupo que teve pesquisa a todo vapor, né, porque tinha pandemia. Estou falando da estação nova, né? O primeiro grupo pegou a pandemia, o segundo grupo também, então não teve. Então, o meu grupo, que foi o terceiro, foi o primeiro que teve a todo vapor. E aí eu levei a bandeira do Juazeiro do Norte, da minha cidade, né? E aí morei na Antártica, né? Cheguei a pegar temperaturas bastante negativas. Uma curiosidade, né? Uma curiosidade que pela minha curiosidade, eu descobri, porque eu saía da estação, ia até Punta Plaza, que é uma estação, na verdade, é um módulo que fica um pouco distante ali da Estação Antártica, e que tem
material ali, né, tem equipamentos de pesquisa. Então eu ficava fazendo esse monitoramento dessas pesquisas externas. E uma curiosidade, né, que no inverno os pinguins eles vão embora. Eles saem, vão procurar um lugar mais quente. Tão frio que os pinguins eles não ficam ali. E outra curiosidade, os pinguins, lógico que isso aí não é uma comprovação científica, é apenas uma observação que eu fiz, tá? Eles não enxergam no escuro. Porque eu percebi, na hora que eu estava voltando, tinha inclusive um Antárticos, né? Que é o pinguim de barbicha, perdido. E aí e era o caminho que eu tinha que passar. Eu estava voltando de Punta Plaza e eu vi que ele estava assustado, né? Aí eu saí de perto dele para não assustar ele, ele percebeu, só que ele não estava me enxergando. Ou seja, ele estava assustado, mas ele não estava me vendo, porque era o inverno, então no inverno fica escuro, cedo, inclusive. Como lá a estação é na latitude 62 graus sul, ainda tem um pouquinho de dia, só que você não vê os raios do sol. Por quê? Porque tem montanha no norte ali, que segura ali, ou seja, só vê o céu claro, mas o raio não penetra ali. Você vê o céu claro. Mais ou menos 10 e pouca da manhã, tá o dia ali. Como se fosse um dia nublado, assim. É, só que você não vê os raios diretos, você não vê o sol. E aí, quando dá mais ou menos umas 3 e pouca da tarde, aí anoitece de novo. Aí a noite fica ali de 3 e pouca da tarde até 10 e pouca do outro dia. Só que é o dia que eu digo é isso, é um dia sem luz do sol direto. Aí a gente tem que tomar vitamina D. Não recomendo a ninguém, que dói pra caramba. Mas é necessário, né? Questão de saúde. Então a gente tomou todo mundo, né? O grupo base, a gente toma vitamina D. A estação Antártica, ela é uma cidade na Antártica. E a gente ali é como se fosse um secretário de alguma coisa. Entendeu? É uma cidade na Antártica. Ali a gente tem energia solar, energia eólica, tem as turbinas eólicas, tem os 4 geradores que geram energia para a estação. Tudo isso controlado por um computador central que faz todo o monitoramento, né? E a água, a gente toma água do mar, né? Porque tem o dessalinizador. Também tem 2 lagos, Lago Sul e Lago Norte, que a gente também pega a água de lá, né? E dentro tem tratamento de água, tem estação de tratamento de água. Depois, a água que a gente toma banho, que é tratada e é potável, essa água depois ela passa por outra estação de tratamento para poder ir para a descarga, e da descarga passa por um outro tratamento para ficar pura para poder ser descartado. O nosso lixo a gente traz para o Brasil. Os navios servem para isso, para fazer esse apoio, né? Todo o nosso resíduo, eles têm prensa, a gente tem prensa lá e manda para o Brasil. Não descarta nada na Antártica. É muito limpa, é um brinco. A nossa você que vive essa experiência, né? E você começa nesses ambientes assim, porque a Antártica não existe isolamento, existe afastamento. A gente está afastado daqui, mas não está isolado, porque, modéstia à parte, a internet que eu cuidava não deixava a gente desconectado, né? Então ali a gente tem comunicação via satélite e funciona normalmente. O celular funciona 4G normalmente, futuramente deve ter o 5G normalmente. Te liga, fazia chamada de vídeo. Eu mostrei minha mãe, Antártica, e neve, quando estava nevando, toda a minha família via, né? Meus filhos, quando tinha aniversário das meninas, eu botava, levei. Aí, outra coisa curiosa também, muito interessante. A gente, quando dá março, os navios vêm para o Brasil, porque ali fica muito frio e o mar congela. Então, os navios vêm em março embora. E aí, a impressão que dá, porque os navios vêm em março, e aí a gente fica lá março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Quando é novembro, os navios voltam. Então, a gente fica de março a novembro sem contato direto com as pessoas. Aí as pessoas dizem, meu Deus, que absurdo, deve ser um tédio. Foi o melhor ano que eu já passei na minha vida e repetiria tudo de novo incontáveis vezes, porque é muito bom. Olha, você ser inserido, porque, na verdade, você está inserido num projeto, num programa de uma importância muito grande. E um continente habitado por pouquíssimas pessoas. E você de saber que você é uma dessas poucas pessoas, né? E
E aí eu ligava, lá a gente fazia live com as escolas, aí veja só, nesse ínterim, nesse processo seletivo, meu filho fez, o mais velho, o Renato Gessinger, né? Fez prova e entrou na Marinha. O nome de guerra dele, Gessinger. E aí teve uma live com a Escola de Aprendiz Marinheiro do Ceará e a Estação Antártica. E eu tô lá na Estação Antártica, tem essa live na internet. E eu tô lá, e aí ele aparece lá e aí lá na escola eles colocaram um telão com os alunos, né, os aprendizes marinheiros. Ele estudou, inclusive, na mesma escola que eu estudei, na Escola de Aprendiz Marinheiro de Fortaleza, Ceará. E aí ele veio, ele se apresentou, AM tal, Gessinger, permissão para falar. Aí fala, e aí fez uma pergunta lá, que eu não lembro agora, e aí o comandante, o meu chefe que estava comigo, falei, teu filho? Eu falei, então você vai responder. O suboficial Flávio vai responder a pergunta do marinheiro Gessinger. Aí o marinheiro, olha só, assim, fiz de conta que eu não conhecia, fazer uma contra-guerra com ele. Aí no final o chefe brincou, esse marinheiro é o filho do sub Flávio, aí foi uma alegria para ele, para mim. Saiu, inclusive, a Marinha fez porque coincidiu com a época do Dia dos Pais. Aí, Marinha, olha só, os dois extremos, a Antártica, o Ceará, um que está começando, outro que está final. Aí fiz uma mega matéria, muito bonita, chorei muito, toda vez que eu leio, choro essa matéria. E o meu filho, meu pai é meu orgulho. Poxa, isso pra gente, que é pai de 6, inclusive, né? E tudo isso, olha só, eu ensino médio, não fiz ainda porque eu sempre estudei, sempre viajei. Estou com 4 âncoras de prata, 1.500 e poucos dias de mar, 4 âncoras de prata, coisa rara na Marinha, 4 âncoras de prata. Estou estudando porque próximo ano eu vou fazer prova para oficial, espero passar, né, para poder dar mais um up. E ter mais um pouquinho, porque se eu não passar, daqui a pouco eu vou embora. E eu não quero que acabe logo. Já estou com 26, fazer 27 anos que eu entrei na Marinha. Entrei em 98, né? E é uma coisa assim tão boa, tão prazerosa, né? Na verdade, vai fazer 20, entrei em 98, depois vocês calculam aí, que já a gente para de contar. Vai fazer 26. 26 anos. Depois do que passa de 20, a gente para de contar, porque a gente não quer que chegue logo no final, né? E aí, se eu passar para a prova de oficial, aí eu já ganho mais um tempo e vou fazer outras coisas para a Marinha, né? E aí meu filho entrou na Marinha, marinheiro, serve na esquadra, inclusive está de serviço hoje, né? O meu segundo filho, Davi, ele está no Exército, né? Serve em Jurujoba, é cabo do Exército, está fazendo prova para a ESA, inclusive esse final de semana tem prova dele para a ESA, vai fazer. O Tiago está estudando, se orgulha também, quer ser da Marinha, está estudando para o Colégio Naval. O Samuel é pequenininho, o Samuel tem 10 aninhos, mas também já tem essa paixão.